Boa tarde, bom dia ou boa noite. Eu me chamo Gabriel Trevisan, sou da 2A, e hoje eu vou explicar o que são os termos essenciais de uma oração. E após isso, irei realizar alguns exercícios. Tá, os termos essenciais da oração são como principais o sujeito e o predicado. E em torno desses dois elementos que as orações são estruturadas. O elemento que se declara algo é denominado sujeito, na estrutura da oração. O sujeito é o elemento que estabelece a concordância com o verbo. Por sua vez, o predicado é tudo aquilo que diz sobre o sujeito. Para ficar melhor se entender, sujeito é o ser sobre o qual se declara alguma coisa, enquanto o predicado é o que se declara sobre o sujeito. Perfeito? Sabendo isso, eu vou, não sei, encolado, vou colocar aqui para ficar mais fácil, alguns exemplos e eu vou falar isso. Por exemplo, acho que vai estar aqui. Os alunos chegaram atrasados novamente. O sujeito, os alunos. O verbo, chegaram. E o predicado, chegaram atrasados novamente. Para mais um exemplo, o garoto logo percebeu a festa, quem o esperava, o que eu esperava. O sujeito, o garoto, e o predicado logo percebeu a festa, o quem o esperava. Entre o sujeito e o predicado tem vários tipos, como o sujeito simples, que apresenta só um núcleo, como por exemplo, o meu cachorro come bem. Também temos o sujeito composto, que apresenta mais de um núcleo, como por exemplo, o meu cachorro e o meu gato comem bem. Também existe o sujeito oculto, não aparece explicitamente no enunciado, é um sujeito identificável, mas que fica subentendido pelo contexto, como por exemplo, contamos a história para ela. Também tem o sujeito indeterminado, não identificável nem indicado a um enunciado, não sempre saber quem é esse sujeito. Ocorre na terceira pessoa do plural e na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome si, com função de índice de indeterminação do sujeito. Como, por exemplo, precisa-se de auxiliares de escritório. Também tem o sujeito agente, realiza a ação do verbo, como, por exemplo, Vitoriana, viram tudo o que aconteceu. Também tem um sujeito paciente, que sofre a ação do verbo, Vitoriana, foram vistos no evento. Também tem a fusão dos dois, que é o sujeito agente e paciente, realiza e sofre ao mesmo tempo a ação do verbo, como por exemplo, Vitoriana se viram no evento. Agora também tem tipos de predicados, tem o predicado verbal. O predicado verbal ocorre quando o núcleo da informação vinculada pelo predicado está contido em um verbo significativo que pode ser transitivo ou intransitivo. Nesse caso, a informação sobre o sujeito está contida nos verbos, como, por exemplo, o entregador chegou. Sujeito, o entregador, o predicado verbal, chegou. Núcleo do predicado, chegou. Aqui também temos o predicado nominal. O predicado nominal é formado por um verbo de ligação e um predicado do sujeito. O seu núcleo é um nome, substantivo, adjetivo e pronome. Exemplo, o entregador está atrasado. Sujeito, o entregador, predicado nominal, está atrasado. Núcleo do predicado, atrasado. Também tem a junção dos dois, que seria predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal apresenta dois núcleos, um verbo e um nome. Exemplo, a menina chegou ofegante à ginástica. Sujeito, a menina, predicado verbo nominal, chegou ofegante à ginástica, e o núcleo do predicado, chegou, que é o verbo, e ofegante, nome. E agora vamos realizar alguns exercícios. Tá, agora vai estar aqui o exercício que eu acabei escolhendo. Eu vou ler o enunciado e ler as respostas e depois eu explicar porque dá certo. Tá, o enunciado na oração, a inspiração é fugaz e violenta. Quer dizer, vírgula violenta. Podemos afirmar que o predicado é, opção A, verbo nominal, porque o verbo é de ligação e vem seguido de dois predicativos. Opção B, nominal, porque o verbo é de ligação verbal. Opção C, né? Verbal, porque o verbo é de ligação e são atribuídas duas caracterizações ao sujeito. Opção D, verbo nominal, porque o verbo é de ligação e vem seguido de dois advérbios de modo. Opção E, nominal, porque o verbo tem significação completada por dois nomes que funcionam com adjuntos adnominais, tá? Aqui eu irei falar.
Tá, a opção A, essa opção está incorreta porque fugaz e violento são predicativos do sujeito, não predicativos nominais. Tá, a opção C. Essa opção está incorreta porque não há atribuições a ações, verbos de ação ao sujeito. Opção D. Essa opção está incorreta porque fugaz e violento não são advérbios de modo, são predicativos do sujeito. E opção E, nominal, porque o verbo tem sua significação completada por dois nomes que funcionam como adjuntos terminais. Essa opção E está incorreta porque fugaz e violenta não são atribuídas, não são adjuntos terminais, são predicativos do sujeito. E na construção final, a correta opção B, porque nominal, porque o verbo de ligação predicado é nominal, porque o verbo é de ligação, o é. Ele liga o sujeito ao predicado do sujeito, fugaz e violenta. E essa aí, eu vou falar mais uma agora. Tá, vamos para mais uma questão. Tá, o enunciado fala: há um sujeito determinado em, opção A, o pássaro voou assustado. Opção B, surgiram reclamações contra o cruzado. Opção C, ouve-se vozes na sala vizinha. Opção D, ali rouba-se no atacado e no varejo. E a última opção E, vendeu a casa. Tá, na opção A, o pássaro é um sujeito claro e determinado de ação de voar, portanto não há um sujeito indeterminado na opção A. Na opção B, na reclamações é um sujeito de ação de surgir. Apesar de não especificar quem está reclamando, reclamações ainda funcionam como sujeito determinado, pois é possível identificar que são as reclamações que surgiram, não há um sujeito determinado. Opção E, vozes é um sujeito de ação de ouvir-se. Apesar de ouvem-se ser uma construção que indica uma ação que está sendo percebida ou ouvida por alguém não especificado. Vozes ainda é um sujeito determinado, não há um sujeito determinado na opção C. Agora eu vou para a opção E, vendeu a casa. Nessa frase, fica subentendido ou alguém é um sujeito de ação de vender a casa. Embora não esteja explicitamente mencionado, o sujeito está determinável, pode ser deduzido que alguém, algum ser humano, vendeu a casa. Então não há sujeito indeterminado aqui. Já na única opção que restou, que é a opção D, ali rouba-se no atacado e no varejo. Nessa frase, rouba-se, é uma construção que indica uma ação genérica, sem especificar quem está praticando a ação de roubar. Então a gente não sabe quem está praticando aquilo ali. E temos um exemplo de sujeito indeterminado. Rouba-se indica que o ato de roubar ocorre sem especificação quem está realizando essa ação. Então a única opção correta é a opção D. Ora, tá, a gente vai chegando na nossa último exercício. Eu vou ler aqui o enunciado. Opção 1, Pedro está adoentado. E na opção 2, Pedro está no hospital. Agora são as alternativas. Opção A, o predicado é verbal em 1 e 2. Opção B, o predicado é nominal em 1 e 2. Opção C, o predicado é verbo nominal em 1 e 2. Opção D, o predicado é verbal na primeira e nominal na segunda, e o predicado é nominal na primeira e verbal na segunda. Tá, eu já vou eliminar a A e a B. A C está incorreta, pois ambas as frases não há um predicado verbo nominal. O predicado escreve um estado ou uma condição do sujeito. E a opção E, eu acho que está correta, porque o predicado nominal atuentado na segunda e o predicado verbal está escrevendo uma ação de estar em algum lugar. Portanto, a opção correta é a E. Essa é a minha opinião sobre essa questão. Que é a opção E, que está escrita na opção E. O predicado é nominal na primeira e verbal na segunda. E vai se acabando meu vídeo aqui. Muito obrigado por durar todo esse tempo aí. E até a próxima.